Reitoras, reitores, eu sou Diogo Patriota, sou assessor jurídico da Abruc do CRUB, sou também sócio fundador da Patriota e Dantas Advogados e gostaria de falar com as senhoras e com os senhores sobre o tema dos cursos de graduação em medicina, tanto em relação às autorizações como aos pedidos de aumento de vagas. Há menos de um mês eu publiquei um vídeo que faz análise em relação ao edital de chamamento público em vigor em 2023. Ali houve críticas construtivas, um pedido de diálogo junto ao Ministério da Educação e a sugestão de que aquele instrumento editalício seja impugnado, tanto coletiva como individualmente. Além disso, eu acredito que agora há um fato novo extremamente relevante, a publicação na segunda-feira da Portaria 397. Essa portaria, ela surge sob a justificativa de criação de um padrão decisório que dá cumprimento a uma ordem liminar do Supremo Tribunal Federal. Para isso, eu queria estabelecer duas premissas. A primeira premissa é que essa portaria deve ser analisada sob uma triangulação no qual existe uma liminar deferida pelo ministro relator Gilmar Mendes. Esse ministro é relator das ADCs, da ADC 81 e da ADI 7187, a primeira ação da ANUP, a segunda ação do CRUB, e ele levou esse processo ao seu julgamento de mérito, que ora se encontra interrompido em razão de um pedido de vista do ministro André Mendonça, e que eu reputo seja cada vez mais importante que ele peça destaque, porque me parece que é uma radicalização da opinião em relação ao tema, principalmente da parte do Ministério da Educação, e uma dissociação desse entendimento com as instituições de ensino e com os estudantes, que tem que se movimentar, inclusive, junto aos parlamentares para abrir um diálogo com o Ministério da Educação. Além disso, eu acho que existe uma triangulação aqui. Veja, enquanto o processo, o mérito dele está sendo julgado, é verdade que a liminar do ministro Gilmar está em vigor. E a liminar do ministro Gilmar diz que, além do regulamento anterior, deve-se cumprir um regime híbrido, no qual os parágrafos 1º, 2º e 7º do artigo 3º da Lei dos Mais Médicos deve ser observado. Esses dispositivos eles têm a ver com a necessidade social do curso, com as bolsas de estudo e com as contrapartidas. Mas eu gostaria de explicar isso com uma certa clareza, de que a interpretação final sobre o cumprimento ou não da decisão judicial do ministro Gilmar não é do Ministério da Educação, por incrível que isso possa parecer. O Ministério da Educação tem sim a competência para analisar e dizer qual é o padrão decisório a partir da decisão do ministro Gilmar Mendes. Mas o Ministério da Educação está vinculado ao processo judicial de primeira instância que destrancou o protocolo EMEC. E aí eu gostaria de fazer uma segunda consideração, falar sobre o princípio competência-competência. Basicamente, o princípio competência-competência, ele diz que ao juiz cabe reconhecer ou negar a sua competência sobre determinada matéria. E ao judiciário cabe revisar qualquer ato. É por isso que as decisões do Poder Judiciário fazem coisa julgada e dos outros poderes não. Porque aquela coisa julgada ela não pode ser revisada por outro poder. Mas as decisões, inclusive as normas administrativas, podem ser revisadas pelo Poder Judiciário. E me parece que esse é o ponto principal dessa questão. É saber se a Portaria 397, ainda que tenha a justificativa de cumprir a liminar, criou um padrão decisório que cumpre essa ordem liminar e a ordem de primeira instância, ou se na realidade tergiversou, cria na realidade um padrão decisório que está dissociado com a vontade do Supremo Tribunal Federal e com a ordem de primeira instância. Essa questão para mim ela é central. E para isso é preciso estabelecer o que é necessidade social, porque me parece que de longe nessa portaria o grande problema é esse. Bem, a portaria diz que qualquer processo administrativo derivado de ordem judicial para destrancar o protocolo EMEC será extinto sumariamente se o pedido de autorização ou de aumento de vagas não estiver na região de saúde escolhida no edital de chamamento público. Nesse ponto existem dois problemas. O primeiro problema, e é uma crítica que já foi feita e eu reputo seja construtiva, é que o edital de chamamento público não explica como foram escolhidas as regiões de saúde. Ou seja, no edital de chamamento público, a única explicação que tem é que ali existe uma fonte própria, que foi estudada pelo Ministério da Educação, mas que aparentemente até o momento é segredo, sigilosa. De outro lado, quando o ministro do Supremo e o juiz de primeira instância ele desvincula a tramitação do processo do edital de chamamento público, se eu vinculo aquele processo administrativo individual às regiões escolhidas no edital, eu estou
claramente descumprindo ambas as decisões judiciais, tanto de primeira instância como de segunda. Ou seja, não pode haver, ainda que indiretamente, vinculação dos processos individuais com o edital de chamamento público. Senão, não haveria sentido em destrancar o protocolo e haver processos individuais em trâmite. Bem, eu gostaria de estabelecer também que, embora a administração pública possa muita coisa, ela não pode tudo. E um dos princípios que ela deve seguir é o princípio da legalidade estrita. E há um problema muito sério quando o Ministério da Educação diz que sumariamente extinguirá e indeferirá processos administrativos que não estejam nas regiões de saúde escolhidas pelo edital de chamamento público. Porque, diferentemente do que a administração pública coloca, os artigos 1º e principalmente o 1º e o 7º estabelecem claramente requisitos para se determinar se há necessidade social ou não do curso naquela região. É justamente o que eu peço aqui, o compartilhamento da tela desses dispositivos. Mas a questão ela não encerra aí. Veja, essa portaria ela acaba por criar outras incongruências. Olha o problema quando eu comparo a portaria 397 com a portaria 1771. A portaria 1771, ela reabriu o calendário para pedido de aumento de vagas de curso de medicina. E ela não vincula a região de saúde. Então, se eu tiver um pedido administrativo de aumento de vagas de curso de medicina que não decorra de uma ordem judicial, eu posso pedir esse aumento de vagas em qualquer região do país. Mas se eu tiver uma ordem liminar, eu sou punido e só posso pedir o aumento de vagas nas regiões de saúde determinadas pelo edital. Além disso, eu não posso deixar de crer que o critério que o Ministério da Educação colocou em sua coletiva junto com o Ministério da Saúde deixe de valer para esses processos individuais que decorrem de uma decisão judicial. Basicamente, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação disseram publicamente que qualquer região que tenha uma proporção menor do que 3,5 médicos para cada 1.000 habitantes é uma região em que há necessidade social do curso de graduação em medicina, ou pelo menos da expansão do curso de graduação em medicina já existente. Eu gostaria de concluir dizendo que há uma diferença entre a portaria administrativa e atos concretos nos processos administrativos. Me parece que nesse momento surge um interesse não só das instituições de ensino e dos estudantes, mas da sociedade civil como um todo, em saber por que o Ministério da Educação descumpre o artigo 3º da Lei dos Mais Médicos e descumpre a decisão do ministro Gilmar Mendes, quando ela não dá a oportunidade que as instituições demonstrem, segundo os critérios legais constantes na Lei dos Mais Médicos, que a região de saúde em que elas estão tem a necessidade social ou do curso ou do aumento de vagas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é importante buscar um diálogo com o Ministério da Educação, falar pessoalmente com o ministro da Educação, para que ele entenda que esses são problemas muito sérios e que podem causar prejuízos fortes à fixação de médicos no interior, porque a grande maioria dos pedidos judiciais para destrancamento do protocolo MEC vem de instituições sem fins econômicos ou de empresas de médio e pequeno porte interiorizadas. O terceiro ponto é que as instituições devem sopesar o momento correto de levar essa questão para a justiça. E me parece que isso só deve ocorrer quando houver de fato um ato concreto nos seus processos administrativos, seja de autorização ou de aumento de vagas de curso de medicina. Por fim, eu gostaria de dizer que, na minha opinião, essa discussão ela deve ser travada na primeira instância. Cabe ao juiz de primeira instância dizer se efetivamente sua decisão judicial, na modelagem da liminar dada pelo Supremo Tribunal Federal, foi violada, foi descumprida pela portaria 397 ou por atos concretos que venham a ocorrer nos processos administrativos de autorização e aumento de vagas em trâmite no Ministério da Educação. Por fim, gostaria mais uma vez de me colocar à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos.